Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Cara dos Esportes, episódio semanal sobre NBA. Assunto do episódio de hoje é a classe absolutamente espetacular do Hall da Fama da NBA, que foi não oficialmente anunciada, né? Mas acho que qualquer coisa que o Woj publica pode ser dito como oficial. Mas enfim, a gente tem uma classe incrível que vai ser revelada oficialmente durante o Final Four, né, do March Madness, né, o torneio de basquete universitário masculino dos Estados Unidos. E eu separei aqui os nomes que já foram revelados pra gente debater aqui no podcast. Eu tô aqui com meu amigo Vitor Buratini, jornalista, camisa 23. Buras, como é que você tá? Tô ótimo, Gabs. Muito obrigado aí pelo convite. Mais uma classe aí que tem tudo pra ser mesmo lotada de talento. Esses últimos anos aí a gente tá tendo muita sorte. Verdade, a gente tá entrando os caras que jogaram nos anos 2000, né? As principais estrelas entrando no Hall da Fama, né? O Dwayne Wade e o Dirk Nowitzki, que são os principais dessa classe. Jogaram até bem tarde, né? Eu lembro que teve aquele jogo das estrelas que os dois entraram de forma honorária. Mas tem Greg Popovich também, que vai entrar em atividade ainda como técnico. E até uma pergunta que eu preparei aqui na pauta pro Bura, se ele acha o Greg Popovich o maior técnico da história, porque tem muita discussão entre ele e Phil Jackson. Eu tenho minha take, o Buras com certeza tem a take dele. Uma classe bem cheia de Spurs, né, porque tem o Greg Popovich, Tony Parker, também, que foi o armador ali de vários dos títulos dos Spurs. O Paul Gasol passou pelos Spurs também, né, mas ele fez história, claro, pelo Los Angeles Lakers. E a Becky Hammon, né, que foi uma das maiores jogadoras da história da WNBA, foi assistente muito tempo no San Antonio Spurs. Mas vamos começar pelo Dirk Nowitzki, que, pra quem não conhece, acho que todo mundo conhece, né, pelo menos, mesmo quem não tenha visto jogar. Alemão, 2,13 metros, jogou a carreira inteira no Dallas Mavericks, um dos maiores pontuadores da história da liga, e um cara que conquistou um dos títulos mais marcantes da história da NBA, na minha opinião, principalmente na história recente da liga. Vamos começar pelo título, que eu acho que eu não sou daqueles que o título do Lakers na bolha não conta. O título do Kevin Durant com o Warriors não conta. O título tal, fulano tava machucado. Não poderia ser mais diferente disso. Acho que todo título conta. Todo título tem seu valor. Mas títulos têm valores, têm pesos diferentes, né? E 2011, primeiro ano do Big Three no Miami Heat, LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade, que a gente vai falar sobre isso do lado do Dwayne Wade, né? Depois, quando a gente falar sobre a entrada dele no Hall da Fama. Mais um time bom do Dallas Mavericks, mas nenhuma outra estrela, né? O Jason Kidd já numa fase da carreira não era o Jason Kidd do auge. Tinha o Jason Terry também, já mais veterano. Shawn Marion, que era um dos melhores defensores da liga também, já um pouco mais veterano. Tyson Chandler. Não era um time nada espetacular, mas tinha um cara. Tinha o Dirk Nowitzki, que também já estava aos 32 anos, a seta já estava começando a apontar para baixo. Ele caminhava para ser aquele cara que tem vários na NBA, grandes estrelas que nunca foram campeões. E esse título muda, assim, eu acho que a gente bota muito peso nisso, né? Eu acho que a gente exagera, mas pro bem ou pro mal muda totalmente a percepção da carreira do Dirk Nowitzki e a performance dele naquelas finais, né? Jogou gripado uma grande parte daquelas finais. É um dos títulos mais marcantes mesmo, eu diria não só da NBA, mas dos esportes dos Estados Unidos como um todo. Não, eu concordo, Gabs. Ainda mais porque, assim, é o que você falou. O Dirk não estava mais no auge dele. Obviamente, ele ainda era um grande jogador, ele ainda era um All-Star, mas ele já estava aos 32 anos. Se hoje a gente fazer uma comparação, Damian Lillard tem 32 anos, dono do Blazers. Ninguém pensa que se ele ficar lá até o fim da carreira, ele vai ser campeão, sabe? Então, assim, eu aposto que a maioria pensava, já dava como certo que ele ia ser uma dessas estrelas que não ia ser campeã, que ia terminar a carreira sem um anel, sobretudo ainda por conta da primeira participação dele nas finais, né, que foi, se não me engano, em 2006, quando eles perderam para o Miami Heat. Acho até que
Ali ele foi muito criticado, ele estava acho que vivendo o auge dele no ano seguinte, ele foi MVP da NBA, né? Foi muito criticado, mas ele conseguiu continuar em alto nível nos anos seguintes e bateu o que foi um dos melhores times da história, que é o Miami Heat do Big Three, sabe? Ele conseguiu isso sem ter nenhum cara que, assim, estava no seu auge ao lado dele, assim, uma estrela no seu auge. Isso hoje é impensável. Hoje, todas as equipes, você tem que ter, no mínimo, 2 jogadores All-Stars ali. Ou, assim, um All-Star e outros que sejam ali com médias D, né? E a gente via que não era isso, sabe? Era um elenco, como você falou, tinha ali jogadores mais velhos, né? O Jason Kidd já não estava no seu auge, o Shawn Marion ainda era um bom jogador, mas estava longe do auge. E eles conseguiram superar uma equipe que era, acho que, assim, amplamente favorita, eu diria. E o Dirk conseguiu, assim, se aposentar com um anel. O peso desse anel é muito grande porque eu tenho certeza que se ele não tivesse ganhado, muita gente ia chamar ele de pipoqueiro hoje em dia. Muita gente não ia dar o devido valor a ele. E ele tem esse já devido valor, é considerado, acho que aí, por todo mundo, um dos 5 maiores alas pivôs da história da NBA. Ele é um dos 20, 15 melhores jogadores da história da NBA, né? E eu não sei se teria... De repente essa percepção não fosse a mesma se ele não tivesse sido campeão, né? E acho que você falou um ponto certo, né? Sobre ele ser campeão, tipo, meio que a estrela solitária, né? De um time, porque a sensação que dá é que foi o último ano que isso era possível, assim, na história da NBA, né? Porque você olha pros campeões, né? A partir dali, né? 2010 e 2009, né? O Kobe pós-Shaq, ele não conseguiu ter o sucesso coletivo com os Lakers, né? O sucesso coletivo dele volta quando chega o Paul Gasol, que a gente vai falar, né? Não acho que o Kobe teria vencido esses outros títulos sem o Paul Gasol. Ele vence esse título em 2011. O título seguinte é do Miami Heat, Big Three. Pega o Oklahoma City Thunder na final, que tinha o Westbrook, Kevin Durant, James Harden, ainda jovens, mas estrelas. Ano seguinte, Miami Heat de novo. 2014, San Antonio Spurs. Miami Heat já em declínio. San Antonio Spurs. O Tim Duncan não era mais o Tim Duncan, mas ainda era um cara com... Tinha uma baita estrutura, era um time muito profundo, um time muito bem treinado. Eu acho que é um time que até discussões de melhores times campeões da NBA, eu acho que é um time que a gente tem que respeitar bastante, que era um time fantástico. E aí a gente entra numa era de Warriors, Cavs, aquela sequência. Toronto Raptors vence o título, mas assim, não é... Como eu falei no começo, todo título tem seu valor e eu acho que não merece ser campeão e tal. Mas eu não acho que o Raptors teria sido campeão não fosse a lesão do Kevin Durant. E eu acho que eles poderiam ter sido campeões, poderiam ter perdido se o Clay não se machuca, né? Se fosse Curry e Clay, né? Eu acho que não é absurdo pensar isso, né? E aí a gente vê o Warriors de novo, a gente vê o Lakers campeão com Anthony Davis e LeBron, Milwaukee Bucks com Giannis, Middleton e Jrue Holiday. Você pode discutir se é um Big Three, né? Eu acho que é discutível. Eu acho que agora a gente chegou num ponto que tem tanto talento na liga que 2 jogadores ali e mais um elenco profundo, você consegue brigar pelo título, mas essa era ali que o Dirk, o último título antes do... Assim, o último título do Dirk, o único título dele, acho que é meio que o último ano que você poderia conseguir fazer isso. E o Dirk, mesmo ele tendo essa grande carreira, ele tem uns what ifs, né? Uns e se, né? Que eu acho que são fascinantes sobre a carreira dele, né? E eu te mandei a pauta, Buras. Qual dos 2 e se que eu te mandei você acha que a gente deveria discutir primeiro? Eu gostaria de discutir se ele tivesse entrado mais tarde na liga, porque o Dirk, a gente fala muito dele como o melhor arremessador de perímetro do garrafão, né? Uhum. Melhor big man arremessando a bola do perímetro. Mas, cara, você vai pegar o tanto que ele arremessou, a média da carreira dele, é um número muito baixo, se você for ver nos padrões de hoje da NBA, sabe? Ele tentou, 3,4 bolas do perímetro por jogo. Hoje a gente vê o Brook Lopes nessa temporada tá tentando 5. Karl Anthony Towns tenta muito mais. Embiid deve tentar mais, eu não tenho exatamente o número, mas deve tentar. Então, assim, isso eu tô falando só de pivôs puramente, né? Porque se a gente for pegar os alas pivôs,
vai ter um monte aí que tentam mais bolas do que tentou o Dirk na média de sua carreira. Então, assim, se ele tivesse entrado, talvez 5, 6 anos depois na liga, não sei, provavelmente esse número seria maior, porque para mim a tendência seria, conforme ele fosse envelhecendo, ele ficando cada vez mais ali como uma arma do perímetro, né? Já que ele ia perder, assim, ele nunca foi um jogador atlético, mas ele perdeu mais ainda o atleticismo dele ali no fim da carreira, obviamente. Então acho que seria uma alternativa usar ele ali como mesmo uma arma pura e simples do perímetro. Então, se ele tivesse entrado depois, com certeza ele teria muito mais bolas de 3. Não sei se teria ganhado mais títulos, isso eu acho que eu não consigo analisar exatamente, mas assim, eu acho que talvez não teria a discussão que às vezes pode ter hoje ali do melhor big arremessando a bola. É fantástico, né? Que a gente tá falando de uns 20 maiores jogadores da história da NBA e tem um argumento que ele entrou mais cedo na liga do que a liga estava preparada para ele, né? Porque era ainda uma liga que a discussão era, pô, esses big men europeus são muito soft, né? Não são durões lá debaixo do pote, tem que jogar de costas para cestas e cesta e tal, e a necessidade que era ter o Dirk com um cara como o Tyson Chandler, né? Que se o Dirk entra em 2018, 2017 na NBA, ele seria colocado na posição 5, né? Até porque ele é muito alto. Ele nunca seria um bom defensor porque ele não tinha agilidade, né? Os times iam botar ele no pick and roll e iam explorar, né? Mas ele ia ficar mais num esquema, de repente, de drop, né? Que ele pudesse ficar mais próximo a sexta e usar a envergadura dele. E eu acho que ele poderia ter sido melhor, né? E o que você falou perfeitamente, né? Ele tem temporadas ali de 2,9 tentativas de 3 por jogo, né? Ele terminou a carreira com 3,4. E ele teve aqui 5 anos na carreira que ele arremessou mais de 40% de 3, né? E teve todos os anos, basicamente, no, assim, 36, 37, tendo de 39% da linha de 3. A média da carreira dele é 38, né? Isso é um absurdo. Um absurdo. Era tipo um alien na época, né? É algo que todo time quer hoje num Big Man. E era meio que um detrimento pra ele na carreira. Soa estranho, mas era, né? Porque o pessoal questionava. Pô, mas ele tá pra vencer com um cara como esse, e você precisa de um defensor. E o Tyson Chandler acabou sendo o cara perfeito pra jogar com ele na época. Hoje em dia você nunca teria... Você não consegue imaginar hoje Shawn Marion, Dirk e Tyson Chandler jogando juntos? É inimaginável hoje. É impraticável, né? E eu acho interessante a gente pensar, porque o Dirk ele tem, acho que 1.3 bolas convertidas por jogo, um negócio assim, do perímetro, né? E, cara, isso é um número muito baixo. Ele ia arremessar 8, 9 por jogo. Facilmente. Exatamente. Se eu não me engano, teve temporada que o Towns tentou 7,5 bolas do perímetro, um negócio assim. Julius Randle hoje tenta 8 bolas. E ele não é um chutador. Ele é assim, ele chuta e tal, certo, mas ele não é um cara consistente igual era o Dirk, sabe? Então, assim, pô, você pode pegar e pensar assim, ele dobraria o volume, provavelmente dobraria talvez os acertos, ou talvez ele tivesse uma porcentagem melhor ainda, porque hoje os treinamentos, né, nessa questão são muito melhores. Então, assim, a média de pontos dele, obviamente, seria muito maior do que foi ao longo da carreira, que já foi alto. Então, assim, ele realmente foi um revolucionário, digamos assim. Realmente, eu acho que é engraçado a gente estar falando dos maiores jogadores da história da NBA e falar ao mesmo tempo que ele provavelmente entrou 10 anos mais cedo do que deveria. Não que deveria, né? Porque ele nasceu, tinha a idade dele, não tinha. Mas se ele entra 10 anos depois, eu acho que ele teria sido ainda maior, né? O outro IC que eu também acho que é simplesmente fascinante de pensar é se o Dallas Mavericks tivesse mantido o Steve Nash. Porque o Steve Nash, ele vai pro Dallas Mavericks. Agora eu não lembro se ele foi trocado ou se ele saiu como free agent, mas eu lembro que era uma disputa contra... Eu não me engano, ele foi trocado. Porque era uma situação que o Mavericks não queria pagar o que o... foi trocado mesmo, só. Ele não queria... Os Mavericks não queriam pagar o que o Steve Nash estava pedindo.
E o Steve Nash acabou sendo trocado em 2004 pro Phoenix Suns. No Phoenix Suns ele foi 2 vezes MVP, muitas vezes primeiro time All-NBA e tal. Um dos maiores armadores da história. E você... Só uma correção, Gabs, que eu não gosto de... na verdade, em 2004, ele assinou como free agent, ele foi trocado antes da primeira vez. É verdade. O Suns trocou ele pro Mavericks e ele saiu do Mavericks pro Suns de graça. Sim, verdade. Eu confundi a ordem eu lembrava que era o Phoenix Suns que tinha draftado ele. Enfim, você imaginar o que poderia ter sido Dirk e Steve Nash no auge foi um grande erro do Dallas Mavericks. Sim. Só que tem um grande detalhe aqui, que o Bill Simmons, que é um dos caras mais importantes da mídia lá dos Estados Unidos de basquete, né? Ele destaca bastante, que eu acho que a maioria das pessoas, quando a gente fala desse tópico, eu acho que você tem que levar isso em consideração. Em 2004 foi o ano que a NBA mudou as regras do hand check, né? Que antes você basicamente estava marcando o jogador aqui de frente, você podia colocar a mão nele. Você não poderia puxar a camisa e tal, empurrar e tal, mas você podia encostar nele. Agora, se você tá marcando de frente, o cara tá de frente pra você, depois dessa mudança de regra, você não pode botar a mão nele. Você pode botar se ele tiver de costas pra cesta e tal, você põe ali o antebraço e tal. E o Steve Nash era muito pequeno e continua sendo. A altura dele é ok, né, 1,91 m, mas ele sempre foi muito franzino. E aí não é coincidência, claro, o esquema de jogo do Phoenix Suns ajudou muito e tal, óbvio, mas não é coincidência, ele até 2004 ele foi 2 vezes terceiro time All-NBA e 2 vezes All-Star, e depois de 2004 ele é eleito MVP em 2005, 2006, é primeiro time All-NBA de 2005 até 2007, lidera a Liga em Assistência 5 vezes, 2 vezes segundo time ao NBA. Não é coincidência, né? Foi um conjunto de fatores, não tirando o Steve Nash, grande armador, um dos maiores da história. Mas esses fatores todos mudaram, que eu acho que faz entender um pouco... Assim, os Mavericks subestimaram o Steve Nash? Subestimaram, claro. Mas ele também não era nenhum garoto quando ele saiu do Dallas Mavericks, né? Ele já tinha 30 anos. Ele estava próximo dos 30 anos já. Então ele dá esse salto justamente quando as regras ajudam ele um pouco mais. E a gente fica imaginando, né? Se o Mavericks tivesse um pouquinho mais de paciência, tivesse segurado o Steve Nash, o que poderia ter sido essa... Claro, ia ser sempre péssimos times defensivamente, né? E é curioso até que o Steve Nash teve muita ajuda do Shawn Marion, né? No Phoenix Suns, e depois o Shawn Marion vai pro Dallas Mavericks. Os dois são amigos até hoje, e eu acho que é fascinante imaginar o que poderia ter sido. Cara, eu acho que assim, tem duas coisas. Primeiro, o Nash foi 2 vezes All-Star com o Dallas Mavericks, em anos até bem próximos, né, do que ele acabou saindo da equipe. E não dá pra você deixar um All-Star, um cara 2 vezes All-Star, que tá teoricamente entrando no seu auge, sair de graça. Dito isso, o Nash foi um late bloomer, né? Aquele cara que só estoura o ano com mais idade. Depois dos 30 anos, ele talvez tenha vivido o auge dele, né? Então, assim, é algo que talvez o Dallas também não fosse esperar, que ele fosse sair desse patamar, né? Mas o Nash, ele foi um cara que ele foi muito... eu acho que ele evoluiu muito com o Mike D'Antoni, né? Aquele Phoenix Suns do Run and Gun, aquela equipe que foi uma das grandes revolucionárias mesmo da NBA nesse século, né? Mas, realmente, se você coloca um dos, talvez, 5 maiores armadores da história, né? E o Nash tem um caso para isso. Um dos 5 maiores alas pivôs da história, a chance disso dar certo em algum momento era enorme, né? Então, acho que é uma decisão que, com certeza, o Mavericks acabou que se arrependeu muito. Sobretudo por perder de graça. Foi um erro, né? Mas acabou sonando um erro muito grande em retrospecto, né? Com informações que, na época, a gente não tinha. Vamos passar pro Dwayne Wade agora, outro que vai ser eternizado nessa classe do Hall da Fama do basquete. Aliás, é Hall da Fama do basquete mesmo, não é Hall da Fama da NBA, é Hall da Fama do basquete profissional, oficialmente, né? Por exemplo, o Hall da Fama que o Oscar, né, recentemente foi... Eles todo ano têm a classe internacional que eles colocam. Sim, jogadores.
É bem legal e tem... Eu não sei onde é que é o Hall of Fama do basquete. Acho que é Springfield. Putz, eu não sei também. Talvez. Talvez. Porque o da NFL é em Canton, né, no Ohio. Mas Sei. enfim, tem um museu lá, né? Não é só uma coisa subjetiva, né? Existe fisicamente o Hall of Fama. Dwayne Wade é um dos grandes jogadores da história da NBA, um dos melhores shooting guards da história da liga. Tá na discussão ali. Então, provavelmente o melhor jogador ali dos anos 2000 que não se chama LeBron ou Kobe. Acho que Shaq também, acho que é. Tá no top 5, com certeza tá no top 5. Um cara que foi campeão jovem, 2006, né? Ele tinha 24 anos ainda, que você vê as grandes estrelas da NBA, normalmente o primeiro título vem um pouco mais tarde do que isso. Ele conquistou jogando ao lado do Shaq, mas ele fez um ano fantástico, foi o MVP das finais. Teve um período ali que ele tava na discussão como o melhor jogador da NBA, o Dwayne Wade, né? E ele tem uma carreira bem marcada ali pré-Big Three, pós-Big Three, né? Depois que chega o LeBron. Acho que no começo do Big Three, os 2 primeiros anos, no primeiro ano principalmente, teve uma, não tensão porque os dois são amigos, mas foi difícil o encaixe ali, quem que ia ser o cara mesmo do time, né? E eu não digo nem coisa de briga, né? É uma questão técnica mesmo. No segundo ano, o LeBron pega mais as rédeas do time, né? Naquela época era muito claro que o LeBron já era consideravelmente superior. E no terceiro ano, o corpo do Dwayne Wade começa a quebrar e tanto que o auge dele não é tão longo assim, né? A última vez que ele foi ao NBA foi 2013, terceiro time. Ele tinha 31 anos, né? E a gente, por exemplo, tá falando do Steve Nash agora, que o auge dele foi nos 30 anos. Então, é uma carreira bem marcada pré e pós Big Three. E eu não sei, você acha que esse Big Three prejudica a percepção da carreira do Dwayne Wade? Porque eu acho que, de repente, às vezes eu acho ele um pouco subestimado, né? E o fato de ele ter sido campeão pré-Big Three, talvez um pouco também subestimado. Tudo bem que foi eu falo isso sempre. Anos 2000 foi uma era meio rasa de talento da NBA, né? E não é sendo hater, é verdade. Teve expansão e não tinha tanto jogador de talento nem perto como tem agora. Dito isso, ele foi campeão antes do LeBron e do Chris Bosh. Mas eu acho... Não sei, o que você acha da percepção da carreira dele? Eu acho que, assim, as pessoas acabam subestimando ele. Pra mim, o Dwayne Wade é o terceiro maior alarmador da história. Atrás de quem? Ele tá atrás da MJ e Kobe. Pra mim, eles... É o top 2. E pra mim, o Dwayne Wade tá em terceiro. Porque ele era um cara que era bom nos dois lados da quadra. Sim. Ele era um bom defensor. Tanto que é um dos poucos que teve média de 30 ou mais pontos e um toco e um steal por jogo também. 50% de field goal, se não me engano. E, cara, ele é muito subestimado, na minha opinião. Esse título de 2006 não é falado como deveria. Se o título do Dirk foi o mais difícil, esse é o segundo pra mim. Porque, ele tava no terceiro ano dele na NBA. Ele era um jogador extremamente jovem. Você não esperaria isso. O Shaq já tava ali, meio que não tava mais no auge. Ainda tinha média de 20 pontos, mas não tava mais no auge. Então, assim, eu acho que talvez altere a percepção, mas se ele não tivesse ganhado os 2 títulos com Big Three, ele não teria provavelmente tido outra chance, porque eu não acredito que o Miami Heat conseguiria montar uma equipe à altura para ele concorrer ali no auge do LeBron, por exemplo. Então, eu acho que ao mesmo tempo que fez ele ser subestimado, aumentou o legado dele, aumentou o currículo dele, né? E, a gente não pode esquecer, o Dwayne Wade, ele foi, cestinha da NBA em 2007, sabe? Ele teve média de mais de 30 pontos. Ele era um jogador, assim, ele podia não ter a bola de 3, mas ele era um pontuador fenomenal. Sim, concordo, né? E é interessante esse ponto dos títulos, né? Porque ele conquista o título, mas como, não coadjuvante, claro, mas como Robin, né? Não Batman. E aí tem toda uma geração da NBA que não viu o Dwayne Wade em 2006, né? Então, por exemplo, eu acho que ele tá muito mais próximo do Kobe do que muita gente imagina, né? Claro, o Kobe foi o jogador melhor e tá na frente nos rankings, mas eu não acho que essa diferença é tão grande assim como muita gente vê. E ele, ao contrário do Dirk, aí eu acho que é interessante, eu acho que ele entrou no último momento que um jogador com o perfil dele
Claro, um cara como ele teria sucesso em qualquer era da NBA. Mas ele entrando 2012 na NBA sem o arremesso já seria mais complicado, né? E claro que também, se ele tem 25 anos tem 15 anos em 2015, ele vai treinar arremesso de 3, né? Não tem como comparar. É a mesma coisa do Michael Jordan. O Michael Jordan hoje em dia não arremessaria de 3. Se o Michael Jordan surgiu hoje, ele ia treinar arremesso de 3 e ia se tornar um bom arremessador de 3. Mas o estilo de jogo dele, aí eu acho que é o total oposto do Dirk. Ele entrou realmente no momento que ele deveria. E uma pena, assim, o estilo de jogo dele dependia muito do atleticismo, né? E quando ele começou a ter lesões, que esse atleticismo começou a cair, ele não teve essa segunda vida, né, depois dos 30 anos, como muitos jogadores têm. Ele conseguia compensar muito sendo um jogador muito inteligente, ainda era um bom defensor, mas claramente quando o atleticismo dele já não estava naquele nível topo, o jogo dele caiu bastante. Eu acho que é interessante a gente falar também uma coisa, um aspecto que eu descobri recentemente. O Wade, ele era um cara super altruísta, assim, porque ele nunca foi o jogador mais bem pago do Miami Heat. Você pensa, ele é o maior ídolo da equipe. Ele é o maior ídolo, o cara que, deu o primeiro título, ele nunca foi o mais bem pago. Quando o Bosh e o LeBron vieram, ele aceitou receber menos que os dois. Ele recebeu menos que os dois durante toda a passagem. Então, assim, o Wade, ele era um cara que ele estava interessado em ganhar mesmo, sabe? Quando ele quis ganhar dinheiro, foi quando ele foi pro Chicago Bulls ali, que, ele já estava ali com 34, 35 anos, tava afim ali de jogar, acho que, se eu não me engano, ele é de Chicago, né? Uhum. Tava afim de jogar pela equipe de onde ele nasceu. Mas, assim, eu acho que ele tem uma carreira fenomenal. Até a última passagem dele ali no Miami Heat foi uma coisa muito icônica. Tem aquele game winner, né, marcante dele que a gente lembra. E esse é um ponto interessante mesmo, porque ele já era o maior ídolo da história do Miami Heat quando o LeBron chega, e aceitar, né, esse posto. Porque eu acho que o Curry, por exemplo, recebe muito mais crédito pela forma como ele recebeu o Kevin Durant, e ele claramente tinha noção que o Kevin Durant era melhor do que ele, e até o Steve Kerr falou publicamente que o melhor jogador do time era o Kevin Durant, e o Curry sabe que pelo tamanho dele tem coisas que o Kevin Durant pode fazer e ele não pode fazer. Eu vi uma entrevista do Steve Kerr falando isso, e o Curry aceitou. E o Curry recebe muitos créditos, o Dwayne Wade não, acho que não recebe os mesmos créditos, né? Mas também teve uma questão natural, né? Porque a partir do terceiro ano o corpo dele começou a quebrar, né? E no segundo ano o LeBron já era muito melhor do que ele. Mas ele, mesmo no primeiro ano, ele aceitou, e outros caras poderiam ter reclamado mais, poderiam ter ficado insatisfeitos. Ele não, o objetivo dele era vencer. Acho que ajudou muito eles terem esse relacionamento anterior ao Miami Heat, né? Já eram amigos, né? Mas certamente um grande jogador, que eu concordo que é subestimado. Vamos falar do Greg Popovich antes da gente passar para os próximos. Acho que a pergunta que fica, Buras, maior técnico da história da NBA, que eu acho que tem muita gente que ainda pode pensar Phil Jackson pelos títulos. Phil Jackson são 10 títulos? 11. 6 no Bulls e 5 no Lakers. Exatamente, 11 títulos. Greg Popovich tem 5 títulos, né? 99, 2003, 2005, 2007, 2014. 3 vezes técnico do ano. Phil Jackson, 1 vez técnico do ano. Phil Jackson tem aquela percepção, né? Ele vai do Michael Jordan pro Kobe, Shaq, enfim, tem essa percepção. O Greg Popovich, Tim Duncan, né? Tim Duncan, Ginobili, Tony Parker, que a gente vai falar mais pra frente. No começo teve David Robinson e tal. Quem que é o maior técnico da história da NBA, na sua opinião? Cara, pra mim, não sei se isso vai ser um hot take, mas pra mim é indiscutivelmente o Popovich. Assim, beleza, o Phil Jackson tem o dobro de títulos, também teve uma carreira maravilhosa, mas se você ver a quantidade de talento que cada um teve, o Phil Jackson, ele chegou ali no Chicago Bulls depois que o Michael Jordan já tinha se desenvolvido como jogador, né? Ele chega no Lakers, o Lakers tá com Kobe, Shaq já. O Popovich, ele pegou basicamente, tinha o David Robinson, se eu não me engano, ele assume na temporada que o Robinson se machuca, algo do tipo, ou é a temporada... É uma das primeiras... Do tank. Foi um tank pelo Tim Duncan. Exato. E assim, ele desenvolve uma equipe, ele desenvolve os jogadores
joga um dos melhores basquetes da história da NBA, que no século XXI, talvez só o Warriors é comparável em assim, questão de basquete jogado, né? Os times mais coletivos da história. E, pô, é uma equipe totalmente montada via draft, né? As estrelas montadas via draft. O Spurs, a maior contratação, acho que nesse tempo, meio de free agency, foi o LaMarcus Aldridge, que no fim não jogou na época que o Spurs estava sendo campeão e afins, né? Então, assim, pra mim é indiscutível que é o Popovich, técnico com mais vitórias, liderou a equipe a maior sequência de playoffs da história, que vai ser difícil, eu imagino, quase impossível alguém bater isso na NBA dos dias de hoje, que tudo muda muito rápido com uma troca, né? E assim, é um cara que, pô, eu gosto muito dele da postura fora de quadra também, não tô falando que eu não gosto da do Phil Jackson, mas assim, acho que o Pops é um cara que ele é admirável em todos os sentidos. Ele tá ainda na equipe hoje. Tem muita gente às vezes que critica ele de não largar o osso, digamos assim, mas eu tenho certeza que ele tá contribuindo muito pro desenvolvimento de todos aqueles jovens do Spurs, sabe? Então assim, se aceitar treinar uma equipe em tanking, tendo ganho de 5 títulos já, é de uma nobreza muito grande. Eu concordo com você. Pra mim o Greg Popovich é o maior. Eu acho que ter o Tim Duncan ajuda muito, né? Mas é sempre assim, né? Os grandes técnicos, os caras acabam tendo grandes jogadores, né? Mesma coisa, o Bill Belichick seria tão grande sem o Tom Brady? Provavelmente não, né? E o Greg Popovich teve essa pedra fundamental que foi o Tim Duncan por tanto tempo, mas eu acho que ele tem um dedo maior no sucesso do San Antonio Spurs do que o Phil Jackson tem no dos Bulls e no dos Lakers, né? Não é dizer que ele não teve uma importância grande, né? Ele teve, a gente viu o Bulls antes do Phil Jackson não tinha sido campeão, né? Ele muda o estilo de jogo, né? Faz o Michael Jordan abrir mão mais da bola, né? Compartilhar mais, e o estilo de jogo dele é muito revolucionário, né? O triângulo e tal. Mas você vê o dedo do Greg Popovich também no resto da liga, né? A quantidade de assistente dele que é head coach em outros lugares, e o próprio Steve Kerr, né? O Steve Kerr foi um jogador do Greg Popovich. Ele fala da influência, citou o Warriors, né? O Steve Kerr, head coach do Warriors, ele foi jogador do Greg Popovich. Ele fala muito da influência do Greg Popovich, né? Então eu acho que é um cara muito influente. Pra mim também é o melhor head coach da história. E a gente chega aqui ao Tony Parker. Tony Parker, que foi armador do San Antonio Spurs por bastante tempo, né? Chegou no Spurs em 2001, jogou até 2018, 4 vezes campeão, uma vez MVP das finais, 6 vezes All-Star, 3 vezes segundo time All-NBA, uma vez terceiro time All-NBA, grande jogador. E nesse tema subestimado, superestimado, eu acho que assim, o Ginobili recebe todo o destaque que ele merece do mundo, mas eu acho que o Tony Parker às vezes fica meio esquecido nessas conversas, porque pra mim o Tony Parker foi espetacular. O tamanho dele e a forma como ele chegava na cesta é um negócio inacreditável, e ele foi muito importante, né? Em boa parte desses títulos, talvez não tirando o primeiro, os outros, e foi discutivelmente o segundo melhor jogador do San Antonio Spurs, né? Atrás só do Tim Duncan, né? E nos times que disputaram contra o Miami Heat, ele provavelmente era o melhor jogador, né? Porque o Tim Duncan já estava na reta final, ainda era muito efetivo, mas estava na reta final. Então eu acho que o Tony Parker é um tanto quanto subestimado hoje em dia. Eu não acho ele subestimado, acho que ele recebe o devido valor, né? Acho que o Parker ele teve uma carreira assim, fenomenal também, que ele talvez tenha abrido muitas vezes a mão de um maior protagonismo para continuar disputando títulos, porque eu acho que em outras equipes ele talvez teria um volume de jogo maior, e com isso ele teria estatísticas maiores, sabe? Ele, em muitos momentos ele foi terceira até opção, eu diria, do Spurs. Mas assim, na primeira vez que ele disputou as finais, se não me engano, ele foi muito criticado pelo desempenho dele. Mas ele foi depois e ganhou, foi MVP das finais. E talvez não era algo esperado, né, que ele fosse MVP das finais em um time que tinha o Tim Duncan, que era uma das super estrelas da NBA, né? Então, eu acho que isso por si só já é um feito gigante, assim. Acho que o Tony Parker teve uma carreira belíssima também, 6 vezes All-Star, foi várias vezes ao NBA. E assim, não tem como você falar desse
assim, todos os 4 principais nomes, né, desse time do Spurs, Tim Duncan, Greg Popovich, Ginobili e Tony Parker, é impossível você desvincular eles, sabe? E assim, o Tony Parker é talvez um dos maiores estrangeiros aí da história da NBA. A única coisa que eu fico triste é ele não ter se aposentado pelo Spurs ali, ter jogado uma temporada no Charlotte Hornets, que eu achei nada a ver. Mas, assim, eu acho que ele recebe o devido valor dele. Eu não sei se ele seria top 10 armadores. Se não for, tá ali próximo, para mim, do 10º, né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma carreira brilhante. Brilhante mesmo. O próximo nome é o Paul Gasol. E eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, eu quero a opinião do Buras, que eu fiquei muito em dúvida entre 2 pontos no meu top 5 jogadores europeus. O primeiro... Meu top 5 ficou Tony Parker em 5º, Doncic em 4º, Jokic 3º, Giannis 2º, Dirk em 1º. Eu fiquei muito em dúvida entre Tony Parker e Paul Gasol para a 5ª colocação. Qual que seria o seu, Buras? O meu também seria o Tony Parker. Talvez ele não tenha tido o mesmo... Ele com certeza não teve o mesmo destaque que o Paul Gasol, né? Afinal, o Paul Gasol jogou na franquia mais midiática da NBA. Mas eu ficaria mais com o Tony Parker. Uma carreira mais vitoriosa. Acho que ele contribuiu muito para todos os times do Spurs campeão. Então, eu ficaria com ele. E a outra mudança que eu faria, talvez, seria colocar já Giannis em primeiro, ao invés do Dirk. Eu acho que tem um bom debate entre os dois, assim. Para mim, não é um debate em que tem um primeiro colocado claro, né? Mas eu ficaria com o Giannis, porque apesar das limitações ofensivas dele, ele ainda consegue ser dominante ofensivamente, enquanto também é muito bom defensivamente. Eu fiquei muito em dúvida entre Dirk e Giannis. Eu cheguei a colocar o Giannis primeiro, mudei. Pra mim não tem resposta errada. Eu acho que o Giannis vai passar, assim, muito em breve. E muita gente já tem o Giannis como o Buras. Eu acabei colocando o Dirk, assim, é difícil, né? Porque o Giannis tá no meio do auge dele ainda, né? A gente não sabe ainda o que o Giannis vai fazer pela frente, né? O Giannis já tem vantagem em MVPs e já tem um título, assim como o Dirk, né? Mas ele vai passar, isso é meio que de momento, né? Porque ele vai se tornar indiscutível em muito pouco tempo. Mas essa era a minha principal dúvida, Tony Parker e Paul Gasol. O Paul Gasol também, grande carreira. Começou no Barcelona, né? Vai pro Memphis Grizzlies, 2 vezes campeão, 6 vezes All-Star, 4 vezes All-NBA, né? 2 segundo time, 2 terceiro time. Há quem diga que no segundo título dos Lakers ele deveria ter sido o MVP das finais e não o Kobe, né? Mas, enfim, volta àquela discussão que a gente teve no começo, né? Eu não acho que o Kobe... Ele foi muito fundamental para os últimos 2 títulos do Kobe e do Lakers, e um grande jogador, um grande power forward, uma era de muitos grandes power forwards, né? Ele, o Dirk, Tim Duncan, Kevin Garnett. Mas, assim, o Paul Gasol é outro cara também que, de repente, se ele tivesse entrado mais tarde na NBA, ele chutaria mais de 3 e não teria tanta discussão sobre o Paul Gasol é muito soft e tal, não sei o quê. Mas ele é um cara importantíssimo na história dos Lakers. Sem dúvida. O Paul Gasol, às vezes, eu acho que ele é um pouco subestimado, talvez, justamente porque ele jogou ali junto com o Kobe, e o Kobe acaba que sempre ele tira meio que, digamos assim, a atenção, né? Ele roubava a atenção para ele, porque era um jogador fenomenal, né? Mas, assim, o Paul Gasol, ele teve uma carreira muito sólida, teve grandes passagens. Como você falou, pelo Grizzlies teve uma grande passagem excelente. Pelo Lakers, jogou bem ainda no Chicago Bulls, mesmo ele estando ali já com a idade avançada. Ele foi All-Star pelo Chicago Bulls, né? Só ali no fim da carreira mesmo que ele defendeu Spurs, Bucks, que ele já estava longe de ser o jogador que ele um dia havia sido. Mas assim, ele era um jogador muito inteligente, tinha um grande trabalho de pés, muito bom dentro do garrafão. Não era exatamente o arquétipo, né, do pivô moderno que você espera, né? Justamente pelo que você falou. Hoje, se ele entrasse, ele provavelmente chutaria mais de 3. Mas, assim, era um jogador muito bom. Foi homenageado corretamente recentemente pelo Los Angeles Lakers, né, que aposentou a camisa dele. E sem ele, o Kobe não teria ganhado aqueles últimos 2 títulos. Não acho que ele mereceria ser MVP das finais na segunda vez, porque eu acho que o Kobe foi o que eles chamam de ali, acho que glue guy, né?
fez as coisas ali que às vezes ele não deveria, em prol do time ganhar o título, né? Mas não acho também que seria um absurdo ele ter recebido o prêmio, sabe? Mas, assim, é um dos maiores pivôs do século XXI e um dos maiores estrangeiros também. Não entra no meu top 5, mas também acho que é super discutível ele entrar em quinto no lugar do Tony Parker. Verdade, né? Vamos encerrar agora falando da Becky Hammon, né? Becky Hammon vai ser outra que será eternizada no Hall da Fama. Ela que atualmente é a head coach do Las Vegas Aces da WNBA. Ela foi jogadora da WNBA por 15 anos, não foi draftada, foi All-Star 6 vezes, 4 vezes All-WNBA, 2 vezes primeiro time, 2 vezes segundo time, liderou a liga em assistências em 2007, e grande jogadora, grande treinadora. Eu acho que é uma grande marca negativa na NBA ela não ter se tornado head coach em algum time, porque você vê a quantidade de assistentes do Greg Popovich que se tornaram head coaches, e ela ficou muito tempo como assistente, né, no San Antonio Spurs. Ela ficou 8 anos como assistente e o pessoal ia passando na frente dela na fila e ela não se tornou head coach até o momento que ela decidiu assumir o Las Vegas Aces, né? E o que acontece no primeiro ano dela com os Las Vegas Aces? Ela é campeã e eleita a treinadora do ano, né? E eu espero que um dia ela tenha oportunidade na NBA. Não colocaria minha mão no fogo que vai acontecer, mas eu acho que é uma marca negativa. É uma liga que em geral é tão progressiva em relação à NFL, né? Não em geral, mas em relação quão conservadora é a NFL. Mas ela merecia ela por muito tempo mereceu, e ela chegou a ser entrevistada, mas nunca foi contratada, né? Eu acho que é uma marca negativa na liga. A NBA é mais progressista que a NFL, mas a gente vê cada vez mais a NBA decepcionando, né? É como se a NFL ganhasse o F e a NBA tá ganhando C-, sabe? Difícil ser mais conservadora que a NFL também. Mas assim, a Becky Hammon teve uma carreira genial quando jogadora, né? Ela tava ali no começo da WNBA, quando a WNBA tava dando os primeiros passos. Então, assim, ela é uma das maiores da história da liga, ainda mais tendo sido undrafted. Mas, assim, como treinadora, né? Ela ficou anos e anos ali de assistente do Greg Popovich. Chegou, se não me engano, a ter algumas oportunidades ali na Summer League, algo do tipo, né? Sim. Os jogadores do San Antonio Spurs respeitavam muito ela, dava pra ver isso, né? O Popovich também respeitava muito a opinião dela. E, pra mim, é uma marca negativa gigantesca ela não ter sido treinadora da NBA. O que eu acho é que as equipes entrevistaram ela só para falar que estavam entrevistando, para pagarem de progressistas e, no fim, não serem, porque, assim, se eu não me engano, ela foi entrevistada pelos Blazers, que contrataram Chauncey Billups, que é um treinador que eu acho que está entre os piores da liga. Então, assim, numa liga que a gente tem treinadores como Chauncey Billups, como Jason Kidd, eu acho que a Becky Hammon, aliás, eu tenho certeza que ela faria um trabalho melhor do que esses dois. E no Las Vegas Aces, na primeira temporada, ela já provou isso, sabe? Ela já foi campeã. Ela fez o time jogar de um jeito ofensivamente muito único. A equipe foi muito bem, muito dominante ao longo de toda a temporada. E tem a tendência de continuar sendo dominante nos próximos anos, né? Uhum. Não sei se ganhando títulos, porque o Liberty, a equipe que ela jogou também, montou uma seleção agora. Mas, assim, a Becky Hammon tem só 46 anos. Eu espero que ela seja treinadora da NBA ainda. Espero que esse trabalho dela da WNBA atraia talvez uma equipe da NBA. Não falando que é melhor ou pior, mas a gente sabe que o pagamento na NBA é muito melhor do que no WNBA. Uhum. Então, assim, eu acho que ela merece uma oportunidade na NBA. Acho que ela merece ser essa revolucionária. Sim, concordo plenamente, né? E, assim, a progressão dela, se ela fosse homem, ela teria se tornado head coach muito antes, né? E, assim, o cara que foi um ótimo armador na NBA se torna assistente do Popovich. A gente vê caras que foram grandes, você falou, né? O Chauncey Billups, né? Ele não tinha experiência como treinador e ele se tornou head coach, né? E ela tem toda essa experiência e não se tornava. E foi entrevistada várias vezes. É exemplo melhor do que o Steve Nash, que não tinha nem experiência como assistente, virar treinador do Brooklyn Nets, cara. Ela merecia, né? E eu sei o que muita gente deve estar pensando. Pô, como é que vai ser no vestiário? Pelo amor de Deus, gente. Não tem mais esse, assim...
Não é, porra, os caras pisam no vestiário, tira a roupa, todo mundo fica pelado, né? Não tem isso, gente. Tem espaço banheiro lá separado nas arenas e, porra, todo mundo é adulto, né? Ela vai entrar no vestiário, pessoal, a treinadora tá entrando. Beleza, pessoal, isso, tal, não sei o que, beleza. Ela sai, vai pro escritório dela e tal, isso. Eu sei que muita gente pensa nessa parte, acho que é objetiva, né, de, pô, como é que vai ser isso? Não é desculpa. E jogadores, eles respeitam quem ajuda eles a vencer e quem ensina eles, né? Porque eu acho que o maior exemplo disso, muita piadinha na internet sobre WNBA, mas quando você vê os jogadores falando, eles respeitam muito as jogadoras da WNBA, né? Às vezes, por exemplo, o Draymond ele já tirou onda, já brincou e tal, não sei o que, assim, tipo, trash talk, né? Mas quando você vê os jogadores falando, seja em, tipo, Twitter ou entrevistas e tal, eles respeitam os jogadores da WNBA, né? E se é uma técnica que tem a capacidade de ajudar um time a vencer e a melhorar os jogadores, eles vão respeitar. Se ela não for uma técnica boa, eles não vão respeitar. Mas eles também não respeitam um técnico homem que não é bom, né? Então não tem desculpa pra ela não ser head coach na NBA. Não, eu concordo plenamente. Ele não vê. Isso é muito um papo da internet, né, cara? As pessoas na internet ficam... todo post lá do Bleacher Report zoando WNBA, WNBA zoando. Meu, os jogadores da liga que você acompanha, os seus ídolos estão falando bem da WNBA, cara. Então por que você vai ser o babaca que vai comentar que não liga, né? É sempre querer ser pagar de engraçadinho, né? E eu concordo plenamente, meu. A Becky Hammon, ela tem capacidade, tá? Isso pra mim é uma certeza. Então, assim, se ela vai pra NBA, não tô falando que ela vai ser campeã, vai ser a treinadora do ano, não sei o quê. Mas ela vai fazer um trabalho sólido. Talvez vá ter jogadores que vão ter uma mentalidade mais arcaica, que talvez acabem falando besteira e não respeitando. Talvez. Mas ela vai ser a primeira mulher. E eu tenho certeza que o respeito vai ser muito maior. E ela já tá na história da NBA, de certa forma, né? Por ter sido assistente. Uhum. E eu acho que ela tem tudo pra continuar escrevendo a história na liga. Vai ter sim jogadores babacas, né? Mas também aí não tem 100% de aprovação, é impossível, né? Não existe unanimidade. Não existe, existe uma unanimidade, que são as participações de Vitor Buratini aqui no podcast Cara dos Esportes. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @Buras1313, acompanhem o trabalho dele lá no Camisa 23. Volta e meia tem um artigo lá dele, publicado. Buras, brigadão mesmo e até a próxima. Muito obrigado aí, Gabs. Gostei da tirada aí pra me introduzir no final aí, mas valeuzão aí, até a próxima, pessoal. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta no domingo, episódio sobre NFL. Não deixe de seguir lá em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Então até a próxima. Tchau!